Bem-vindos ao Baú IPP. Mais uma vez, chegou a hora da gente mexer no nosso baú e trouxemos uma pregação de 2015 ministrada pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Essa pregação vai falar muito sobre o seu papel dentro da igreja e como você é muito importante para o reino de Deus. O tema é Igrejas Estratégicas Montadas na Macedônia. Então prepare a sua Bíblia e abre lá em Atos 17, de 1 a 15. Tá? E não esquece que tem a nossa enquete. A nossa enquete é o seguinte: como a sua igreja local tem se fortalecido para cumprir o propósito de Deus? Como você tem feito isso individualmente? Não esquece de deixar nos nossos comentários o que você achou e a sua opinião sobre tudo isso. Assista a pregação. O texto que nós vamos trabalhar hoje é Atos 17, 1 a 15. Abra sua Bíblia, por favor. Atos 17, 1 a 15. Ok. Acompanhe, por favor, essa leitura comigo. Atos 17, versos de 1 a 15. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Amém. Eu gostaria de conversar com vocês sobre igrejas estratégicas plantadas na Macedônia. A primeira coisa que eu queria falar a título de introdução nesta manhã é a seguinte: os planos de Deus devem prevalecer sobre a vontade humana no quesito, sobretudo, de obra missionária. Por que eu digo isso? Se você começar a perceber Atos 16, 7, quando Paulo e Silas começam a segunda viagem missionária,
o projeto era entrar na Ásia. Eles tinham um plano. Eles traçaram uma meta. Vamos para a Ásia. Só que eles foram impedidos pelo Espírito de Deus de entrarem na Ásia. Se você perguntar por quê, eu não sei. Por que Deus escolheu a Macedônia em lugar da Ásia? Eu não sei. Porque tanto os da Ásia quanto os da Macedônia eram carentes do Evangelho, necessitados do Evangelho. Da mesma maneira. Nós temos um missionário. O campo é o mundo. A pergunta é: para onde enviar? Qual a prioridade? Qual a direção? Essa direção é o Espírito de Deus que dá. A orientação é Deus quem dá. E aí eles foram impedidos de entrar na Ásia e foram direcionados a entrar na Macedônia, na província da Macedônia. Em vez de ir para a Ásia, entraram na Europa. É plano de Deus, é soberania de Deus, e nós devemos obedecer a isso. Segundo ponto, a guisa de introdução. A perseguição humana não pode destruir a obra de Deus. Nós nunca podemos pensar em obra missionária, em obra evangelizadora, sem contar com uma frontal oposição do mundo. Paulo, mesmo sendo dirigido para a Macedônia, ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi jogado num tronco interior. Frustrou o projeto? Não. Não. A providência não era boa, era carrancuda. Mas o plano de Deus não foi frustrado, não. A igreja começa na cadeia. O carcereiro se converte. O evangelho é proclamado aos presos. Porque Paulo orava e cantava à meia-noite, e os presos faziam o quê? Escutavam. Então, é muito importante isso. Não é o ambiente que faz o homem, é o homem que faz o ambiente. Você é missionário não apenas quando a circunstância é favorável, mas quando ela é hostil. Você é um embaixador, ou livre ou preso. Paulo entendia isso. Eu sou embaixador em cadeias. Sou prisioneiro de Cristo. Não importa onde eu estou e como eu estou a serviço daquele que me convocou para a obra missionária. A perseguição nunca destruiu a igreja. A perseguição fortalece a igreja. O que destrói a igreja é o pecado, jamais a perseguição. Terceiro ponto, a guisa de introdução. Quando Deus se manifesta, a igreja se fortalece com rapidez. Preste atenção. No capítulo 17, no versículo 2, diz que Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. A pregação de Paulo é uma pregação dirigida à mente, não ao emocional apenas. Arrazoar significa você argumentar, perguntar e responder. A pergunta é: como é que foi essa pregação de Paulo lá em Tessalônica? Foi uma discussão árida? Foi uma conversa apenas no campo do intelecto? Foi uma discussão apenas religiosa, de disputar qual que é a religião que é melhor que a outra? Foi isso? A resposta está em 1 Tessalonicenses 1:5. Quem pode abrir lá para nós conferirmos isso? Como é que foi essa pregação lá em Tessalônica? Olha que coisa fenomenal que está escrito lá. 1 Tessalonicenses 1:5. Olha o que está escrito aí. Porque o nosso evangelho não chegou até vós. Ele está escrevendo a igreja de Tessalônica. A esse lugar que nós lemos aqui em 17:2. Que ele arrazoou 3 sábados. Olha o que aconteceu. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras. O que ele estava fazendo? Arrazoando. Estava falando palavras. Mas não chegou apenas em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, o Evangelho, ele é anunciado, uma lógica humana, um raciocínio humano, uma argumentação humana, mas por trás deste argumento,
existe um poder, existe uma força, existe um constrangimento que só Deus pode produzir, uma transformação que só o Espírito Santo pode operar. E isso, irmãos, é maravilhoso, porque você e eu precisamos crer nisso. Crer nisso. Senão não vale a pena pregar, senão não vale a pena ensinar, senão não vale a pena você estar aqui hoje de manhã. Nós não estamos discutindo filosofia, nós não estamos discutindo sociologia, nós não estamos discutindo antropologia, nós não estamos discutindo apenas questões humanas e religiosas. Nós estamos lidando com algo que não é humano apenas, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E onde essa mensagem é falada, é pregada, é anunciada, é ensinada, aí existe uma virtude sobrenatural em ação. Bom, dito isso, a nível de introdução, queria que você olhasse comigo então o assunto de hoje. Primeiro, a estratégia missiológica de Paulo. Olha comigo o versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. O que chama a sua atenção nesse versículo 1? Oi? Sinagoga dos judeus. O que mais chama a sua atenção? Não devia ter sinagoga nas outras cidades. O que mais chama a sua atenção ainda nesse versículo 1? Passou por 2 cidades. O que mais chama a sua atenção nesse versículo 1? As 2 outras cidades não eram tão estratégicas. Oi? Tendo passado. Pergunta, por que Paulo vai para Tessalônica? O que tinha em Tessalônica que não tinha nas outras cidades? Sinagoga. Que mais? Judeus. Que mais? Tessalônica era a capital da Macedônia. Uma cidade, na época, de mais de 200 mil habitantes. Mais do que isso, Tessalônica era uma espécie de cidade livre. Paulo é o quê? Um homem estratégico. Ele anda guiado pelo Espírito Santo, mas ele tem inteligência, ele tem raciocínio, ele tem capacidade de refletir, ele tem capacidade de avaliar. Ele sabe o que é melhor estrategicamente, e ele faz as melhores escolhas para alcançar os melhores resultados. Plantar uma igreja em Tessalônica é mais estratégico do que plantar uma igreja em Anfípolis e Apolônia. É preciso ter uma igreja em Anfípolis? É preciso ter uma igreja em Apolônia? Claro que preciso. Como é que se alcança isso? Vamos plantar uma igreja em Tessalônica, a capital, a cidade com maior condições de influência, que essa cidade, tendo uma igreja, vai irradiar sua influência na micro-região. Significa estratégia. Estratégia. Se você perceber, Paulo, ao fazer as suas viagens, ele se concentra nas capitais. Tessalônica é capital de que província romana? Macedônia. Corinto era capital de que província romana? Acaia. Éfeso era capital de que província romana? Ásia Menor. O que Paulo está fazendo? Eu tenho pouco tempo. Eu tenho recursos limitados. Eu preciso ser estratégico. Irmãos, Deus nos dá inteligência para nós usarmos a favor do seu reino. Não está dizendo aqui que as outras cidades não eram importantes ou que não deveria receber atenção, não é nada disso. É que ele precisa ser estratégico. Usar o melhor tempo, os melhores recursos para os melhores resultados. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção nesse projeto de plantação de igrejas estratégicas: a ponte de contato para a pregação do Evangelho. Confira o verso 2 comigo. Pode ler de novo o verso 2 comigo? Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras.
Procurá-los quem? Havia o quê? Uma sinagoga dos judeus. Versículo 1. O que está escrito no verso 2? Paulo, segundo o quê? O seu costume. Então, Paulo já tinha uma forma de agir consistente, coerente e contínua. Eu vou procurar sempre chegar num lugar onde já tem uma ponte de contato. Tessalônica era uma cidade judia? Era ou não era? Não, claro que não. Mas havia o que ali? Colônia de judeus. E onde tinha colônia de judeus, pressupunha que tinha mais o que aí? Sinagoga. O que era uma sinagoga? Era um lugar de encontro de judeus para fazer o quê? Para estudar a lei, para estudar a escritura, para a oração. Então, Paulo já chegava num auditório onde pessoas já tinham conhecimento do Velho Testamento. Isso aí era uma cabeça de ponte para ele fazer a conexão do judaísmo com o cristianismo, que o judaísmo era o quê? Uma preparação para quê? Para o cristianismo. Como dizia Agostinho de Hipona, o Novo Testamento está latente no Velho Testamento e o Velho Testamento está patente no Novo Testamento. Quem troca esse miúdos para mim? O Novo Testamento está o quê? Latente no Velho. O que é latente? O que a palavra latente significa? Está presente, mas não está tão evidente. Está presente, mas está meio escondido. O que é patente? Está presente, está claro, evidente, notório. Então Paulo chegava na sinagoga e dizia o seguinte: bom, vocês conhecem o Antigo Testamento, conhecem os sacrifícios, conhecem o tabernáculo, conhecem o templo, conhecem as festas, conhecem os cordeiros que eram sacrificados, conhecem o sangue que era derramado uma vez por ano lá no propiciatório pelo sumo sacerdote. E Paulo perguntava: vocês sabem o que significa tudo isso? Vocês sabem para que tudo isso aconteceu? Vocês sabem qual é a finalidade de tudo isso? E aí ele entrava com o Evangelho. E ele entrava com Cristo. E ele mostrava a necessidade desse Cristo padecer, morrer, ressuscitar. E que esse Cristo que eles aguardavam, esse Messias que eles aguardavam, é o Jesus que ele pregava. Olha a conexão aí. Olha a ponte aí. Olha a facilidade aí. Se ele começasse com um grupo 0 quilômetro de conhecimento, ele tinha que explicar muito mais coisa. Paulo está sendo aqui estratégico de novo. Estratégico de novo. Ele não é apenas estratégico na geografia, ele é estratégico também na abordagem. Abordagem. Se você ler atentamente as viagens que ele fez, e aliás a gente podia conferir isso. Abra aí, por favor. Capítulo 13 de Atos, versículo 5. Logo que saíram para a primeira viagem missionária. Você lê comigo, todo mundo, 13, 5, vamos juntos? Chegados a Salamina, anunciava a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Então eles faziam o quê? Sinagogas judaicas, no plural. Se tinha mais de uma sinagoga, ele ia em todas. Agora confira aí, 13 e 14. Vamos juntos de novo? Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Agora olha o verso 44. Juntos de novo? No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Agora 17:2 nós acabamos de ler. De costume ele vai aonde? Na sinagoga, e por 3 semanas, 3 sábados, ele arrasou com aquelas pessoas acerca da palavra de Deus. O que está acontecendo aqui? O lugar certo, o tempo certo, o meio certo, a mensagem certa,
as pessoas certas. Isso significa estratégia. Vamos ao terceiro ponto. A essência da pregação de Paulo. Então eu vou dizer para você uma coisa importante aqui. Paulo variava os métodos e Paulo não variava o conteúdo. O método é flexível. Para relembrar um ex-ministro de Estado, o evangelho é imexível. Imexível, não dá para mexer, não dá para mudar, não dá para alterar. Não se prega outro evangelho, o evangelho é o mesmo sempre. Agora, a metodologia pode mudar, deve mudar, de acordo com a necessidade, o auditório, a situação. Então vamos ver isso aqui. Preste atenção aqui comigo nos verbos que estão empregados no verso 2. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados fez o quê? Arrazoou. Verso 3. Quais são as palavras que aparecem aí? Expondo e demonstrando. O que está escrito lá no finalzinho do verso 3? Jesus que eu vos anuncio. Muito bem, irmãos. O que significa arrazoar? No verso 2. Por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. O que significa eu vou arrazoar com fulano sobre um assunto? Discutir o assunto. A palavra grega é a palavra de onde vem a nossa palavra portuguesa, dialética. Pergunta e resposta. Eu pergunto, você responde. Eu pergunto, você responde. Eu estou arrazoando com você. Estou levando você a compreender esse assunto. Estou levando você a perceber com mais clareza esse assunto. Estou abrindo o caminho para você compreender o que eu estou falando. Se arrazoar. A segunda palavra que ele vai usar no verso 3 é expor. Está no gerúndio. O que é expor? Expor é explicar. É desta palavra que vem a nossa palavra portuguesa, que quem faz seminário conhece bem. É a palavra exegese. Vem de expor, de explicar. E o que é exegese? Essa palavra não é tão comum no vocabulário nosso, mas exegese significa que você vai para um texto e tira do texto o que está no texto. Contrário de exegese é exegese. É quando você vai para o texto e impõe ao texto o que não está no texto. Qual o papel do pregador? Não é impor ao texto o que não está nele. É ir para o texto e tirar do texto o que está nele. A gente não pode fazer como aquele pregador que disse assim: eu já tenho o sermão, só falta o texto agora. E aí o cara vai para o texto, mas ele já tem suas ideias. E ele quer que o texto diga o que ele pensa, o que ele quer, a sua conveniência. Isso não é pregação. Então Paulo, ele abria a escritura e perguntava e tinha resposta, era uma dialética, mas ele está o seguinte: eu vou explicar para você o que está no texto. Vou deixar claro isso. Vou sacar do texto o que está no texto. E aí, meus irmãos, é um ponto importante, sabe por quê? Precisa estudar. Todo crente precisa estudar. Porque se você não estudar, sabe o que vai acontecer? Você corre o risco de ser manipulado. Você corre o risco de comer na mão dos outros. Você corre o risco de ser seduzido por um engano. Você precisa ter filtro. Filtro, sabe o que é filtro? É você escutar uma coisa e fazer igual o bereano lá. É isso mesmo? Você não engolir tudo que passa. Então Paulo, ele explicava a Escritura. E nós precisamos explicar a Escritura e entender a Escritura. Mas há uma outra palavra que está escrita aí no verso 3. Qual é? Expondo e demonstrando. O que é demonstrar alguma coisa?
Hã? Não ouvi. Provar. Demonstrar é provar uma tese detalhada, meticulosa e exaustivamente. Paulo estava demonstrando. E a pergunta é, demonstrando o quê? Confira o verso 3. Demonstrando o quê? Demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu anuncio. Paulo está aqui no coração do Evangelho. Coração do Evangelho. Eu preciso provar isso. Provar primeiro o quê? Que o Cristo devia fazer o quê? Padecesse. Me dá um outro verbo para padecer aqui. Era necessário que o Cristo fizesse o quê? Morresse. Morresse. Mas por que era necessário que o Cristo padecesse, que o Cristo morresse? Porque isso aí é o coração da Bíblia. Isso é a essência da Escritura. Todo o Velho Testamento foi uma preparação para isso. Todo o Velho Testamento foi uma preparação para isso. Os sacrifícios, os rituais, as festas, os feriados, o templo, o tabernáculo, os cordeiros, tudo tinha uma única finalidade: apontar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e tira o pecado do mundo ao morrer. Ao morrer. Paulo demonstra isso. Paulo vai trabalhando, argumentando, passo a passo, com toda a clareza, com toda a nitidez, com toda a eloquência, esse ponto. Tem que entender esse ponto aqui, porque o que difere as religiões do cristianismo é isso. O que as religiões ensinam? Que o homem pode chegar até Deus por um caminho aberto da terra para o céu. E esse caminho é o caminho das obras, do mérito. E aí você vai entender uma outra coisa: o Evangelho não é uma religião que o homem fabricou. O Evangelho é aquilo que vem de Deus, o caminho que Deus abriu do céu à terra, mostrando para o homem pecador que aquele que é justo morreu pelo injusto, para que o injusto, crendo no justo, seja justificado, seja perdoado, seja salvo. Mas Paulo argumenta mais: o Cristo devia padecer e fazer mais o quê? O que está escrito no verso 3? E ressuscitasse. Por quê? Porque se morrer e não ressuscitar, acabou, não tem esperança também. A ressurreição foi o selo, foi a comprovação. Paulo diz, ele morreu para os nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Um Cristo morto não pode salvar nem a si mesmo. Mas confere você o que Paulo está fazendo aqui, e que esse Cristo que ele está dizendo que padeceu e ressuscitou é quem? Quem é esse Cristo? Este é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então preste atenção em duas coisas aqui. Qual a diferença entre o Cristo da profecia e o Jesus histórico? São duas pessoas? Quem é o Cristo da profecia? É o Messias que eles esperavam. É o desejado de todas as nações, de quem falaram os patriarcas, para quem apontaram os profetas. Quem é o Jesus histórico? É o Jesus de Nazaré, é o carpinteiro de Nazaré, é o filho de Maria. Sabe por que é importante dizer isso, irmãos? Surgiu, vocês sabem disso, uma espécie de filosofia religiosa no primeiro século, que quase devastou a igreja no segundo e no terceiro século, chamado de, quem lembra? Gnosticismo. E dentro do gnosticismo tinha um outro segmento chamado de docetismo, porque eles tinham uma grande dificuldade na época. Qual cultura prevalecia e dominava o mundo, irmãos, na época que Jesus nasceu? Grega, cultura grega.
Cultura grega. Qual era o ponto-chave da cultura grega? Vocês lembram? O dualismo grego de matéria má, espírito bom. Então os gregos achavam que tudo que era matéria, tangível, palpável, era essencialmente mal. Ora, se a matéria é má e o espírito é bom, e Deus é espírito e Deus é bom, Deus não pode se encarnar. Não pode. Se Deus se encarnar e assumir matéria, a matéria é má. Olha o dilema aí. Olha o dilema aí. Então os gregos negavam 3 verdades essenciais do cristianismo. Negavam a criação, negavam a encarnação e negavam a ressurreição. Aí os docetistas diziam o seguinte: não, aconteceu o seguinte, Jesus não tinha uma encarnação real. Quando ele caminhava, ele não tinha deixado nem marca na areia. Porque na verdade, o Cristo veio nele no batismo e o Cristo saiu dele na crucificação. Essa era a cultura dominante da época. Aí Paulo vem e argumenta o seguinte: não, o Cristo da profecia é exatamente o Jesus histórico que eu anuncio. Não são 2 pessoas, não. O Jesus de Nazaré é o Messias. O Jesus que se fez carne é o Messias. O Jesus que morreu é o Messias. O Jesus que ressuscitou é o Messias. Jesus e o Messias são a mesma coisa. O Cristo é o mesmo Jesus histórico. Paulo está fazendo aqui, ao mesmo tempo que proclama o Evangelho, irmãos, está fazendo uma apologia do Evangelho, uma defesa do Evangelho. A pregação é isso. Ao mesmo tempo que ela é proclamadora, ela também é uma defesa. Agora olha o verso 3, queridos irmãos. Paulo mudou os métodos, mas ele não mudou a mensagem. Ele está pregando o Cristo. Mas o que ele está fazendo? Ele está expondo, ele está explicando, ele está demonstrando. O método é diferente, mas a mensagem é a mesma. Quem pode ler para mim 1 Coríntios 15, 3? 1 Coríntios 15, 3. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo Jesus morreu o quê? Pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E leia o versículo seguinte, por favor. E foi sepultado, e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não estou anunciando novidade nenhuma para vocês, gente. Estou trazendo novidade não. Eu estou simplesmente interpretando para vocês o que significa o Velho Testamento. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Ele foi sepultado para provar que a morte foi real. E Ele ressuscitou o 3º dia, segundo as Escrituras. Isso é a essência do Evangelho. Eu recebi isso e eu estou entregando isso. Lembram quando Paulo disse lá em Romanos 1, eu sou o quê? Devedor. O que é um devedor? É alguém que recebe alguma coisa com o compromisso de entregar essa mesma coisa. Se eu recebi uma coisa e retenho para mim, o que é que eu estou fazendo? Apropriação indébita. Se eu recebi, eu tenho que entregar. Você e eu recebemos o Evangelho? Estamos entregando o Evangelho? Se não estamos, estamos em dívida. Com Deus e com as pessoas. Muito bem, vamos adiante. O impacto da pregação de Paulo. Quem pode ler comigo agora 17:4? Vamos juntos? Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. O que é que vocês concluíram aí? Primeiro o impacto, o resultado, né?
Teve frutos. Mas que mais vocês notaram no versículo? Compare judeus e gentios. Ainda não é isso que eu queria que vocês me falassem, não, mas tudo bem. Judeus, quantos judeus se converteram aí? Alguns. Alguns é muita gente ou pouca gente? Pouca gente. Quem conhecia mais Bíblia, se converteu menos. Quem estava 0 quilômetro no conhecimento, diz o texto aí que numerosa multidão. Multidão já era suficiente, né? Mas Lucas quer enfatizar. Quer falar de numerosa multidão. É quase um pleonasmo esse negócio. Numerosa multidão. E mais quem se converteu aí? E muitas distintas mulheres. O que significa muitas distintas mulheres? Nem todas as mulheres são distintas, é isso? Alta posição social. Nós estamos falando da capital da província. Então, quando Paulo arrazoa, quando Paulo expõe, quando Paulo demonstra, e nós já lemos lá em 1 Tessalonicenses 1,5, que foi no poder do Espírito Santo, isso produziu o quê? Um resultado extraordinário. 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 O que mais você nota aí? O que mais você nota aí? Agora vem um outro ponto, a resistência à pregação. É curioso isso, irmãos. Tem resultado? Tem. Tem oposição? Tem também. Tem vitória? Tem. Tem luta? Tem também. Tem alegria? Tem. Tem choro? Tem também. Enquanto você e eu vivemos aqui, queridos irmãos e irmãs, nós vamos viver nessa tensão. Seria tão bom se fosse só celebração, né? Oh, glória a Deus. Só vitória, só alegria, só a gente chegando, só a gente se convertendo, não tem luta, não tem problema, não tem... Você casa um e descasa o outro no mesmo dia, essa é a luta contínua. É a luta contínua. Agora vamos ver o que está acontecendo? Confira comigo aí a oposição, versículo 5 e 6, vamos juntos? Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtorno também aqui. O que estava na raiz do problema dos judeus? Inveja. O que é inveja, gente? Quem pode definir inveja? Falta de capacidade. Ok. Ou desejar ser como o outro é. A inveja pode ser eu me entristecer muito mais com o que o outro tem do que me alegrar com o que eu tenho. Então eles estavam movidos de inveja. Quando estão movidos de inveja, eles precisam fazer alguma coisa. Qual foi a metodologia da perseguição deles? Contratar algumas pessoas más da malandragem. O que é malandragem, hein? Tem malandragem hoje ainda? Será que tem ainda? Contratar uns camaradas lá para alvoroçar a cidade. E eles então, diz o versículo aí, que ajuntando a turba, alvoroçar a cidade. E assaltando a casa de Jason. O que é assaltar uma casa, gente? Entrar numa casa, invadir a casa, sem tocar campainha, sem nenhum processo judicial legítimo. Invade. Procuravam
trazê-los para o meio do povo. Trazê-los quem? Paulo, Silas, Timóteo. Estavam lá, eram missionários. E aí, porém, não os encontrando. Aí é curioso isso, viu? Por que não encontraram, hein, gente? Ser crente não significa ser bobo. Certo? Não precisa dar, não precisa dar sopa para a miséria também. Perceberam? Eles eram espertos. O clima não estava bom. Eles se safaram do negócio. Mas o Jason, coitado, era o hospedeiro, tinha que dar a cara para bater. Aí levaram o Jason. E gritaram na rua: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram até nós. Isso é um elogio ou é uma crítica? As duas coisas. Para eles era uma crítica terrível. Para nós, um elogio magnífico. Será que a nossa presença produz algum impacto? Faz diferença? É uma pergunta a ser feita. Porque ao mesmo tempo que a nossa presença deve ser um transtorno para uns, é uma bênção para outros. Um crente nunca é neutro. Nunca é neutro. Agora, eu queria chamar a sua atenção para um ponto aqui. Qual é a acusação contra Paulo, Silas, Timóteo, que vai agitar a multidão e as autoridades? Confira a acusação no verso 7. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Ok. Mas por que isso abala a cidade e as autoridades? Abala o povo e os líderes. Por quê? Eles estavam, essa mensagem soava em Roma como o quê? Uma conspiração. Nada fazia uma pessoa temer mais no Império Romano do que alguém ser acusado de sedição, de rebelião, de conspiração contra César. Por quê? Porque Tessalônica era o quê? Capital. Era uma cidade livre. Se chegasse nos ouvidos de Roma que estava tendo um motim em Tessalônica, alguém pregando, um outro rei que estava tentando concorrer com César, ou tomar o lugar de César, ou se rebelando contra César, a cidade podia perder o status de cidade livre, e em vez de prosperidade, de bênção, de favores, de benesses do Estado, viria a mão de ferro do Estado romano contra a cidade. Olha aí o problema. Olha que acusação grave. Olha que transtorno social. Olha que perigo. A coisa não era pequena não, gente. A coisa era gravíssima. A pergunta é, Paulo pregava outro rei mesmo? Pregava ou não pregava? Ele pregava não outro rei, pregava o único rei. Entretanto, a pregação de Paulo não tinha o cunho político que os acusadores queriam dar. Paulo não pregava conspiração contra Roma. Paulo não pregava infidelidade contra o imperador. Paulo não pregava uma ameaça ao status quo. Mas a oposição sempre distorce as palavras, não é isso? O opositor sempre distorce as palavras. Dá um outro cunho. Dá um outro significado. Mas o certo é que a situação tornou-se tão grave que Paulo entendeu o seguinte: eu não posso mais ficar aqui. Tem hora, irmão, preste bem atenção no que eu vou dizer, tem hora que você precisa saber se fica ou sai. E tem hora que ser prudente é sair e não teimar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você precisa ter discernimento. Porque imagina o seguinte, Paulo podia dizer, não, gente, eu sou crente, está amarrado o inimigo,
eu estou blindado pelo sangue do Cordeiro, e ninguém me mata. Já tem um canto que diz o seguinte: não morrerei, enquanto Deus não cumprir em mim os seus planos. Meu plano é fazer obra aqui, então eu não vou morrer, eu estou blindado, e acabou, azar de César. Prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Tem hora que é preciso ser prudente, gente. Prudente. O que é que Paulo faz? Olha aí. Versículo 10, confira o que é que aconteceu. E logo durante a noite. Por que não foi durante o dia, gente? Paulo não sai assim, pegou o primeiro voo, a ponte aérea, tá? Da capital para a cidade mais culta do mundo, de Atenas. Não, ele não pegou um expresso. Ele saiu de noite, escondido, de forma velada, de forma oculta. Ele está sendo aqui prudente. Agora notem comigo, por favor, a nobreza da igreja bereana. Versículo 10. Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Olha que coisa bonita. Paulo era o apóstolo. Paulo era o líder. É por isso, quem decide aqui sou eu, quem faz sou eu, quem escolhe sou eu, quem delibera sou eu. Mas o que está escrito no verso 10? E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Quem está tomando a decisão aqui? Os irmãos. Qual o sentimento que você tem de Paulo aqui? Humildade. Humildade. Aceite ser cuidado. Aceite alguém tomando conta de você. Não importa a posição que você ocupa. Aceite que as pessoas cooperem com você, protejam você, cuidem de você. Agora, tinha medo no coração de Paulo? Paulo está fazendo isso porque está com medo? Porque está encolhido, tremendo de medo? Não. Quando ele chega em Bereia, ele vai fazer o quê? Olha o verso 10. Para onde ele foi? Não mudou a agenda dele. Está fazendo o que ele sempre fez. Esse homem não está saindo de Tessalônica porque está com medo. Ele está saindo de Tessalônica porque ele é estratégico e sensato e sábio. Mas a agenda continua intacta. Eu sou um missionário, eu vou chegar no primeiro lugar que tem uma ponte de contato para pregar. Qual o resultado da pregação? Olha o verso 11, por favor. Vamos juntos no verso 11? Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com quê? Toda avidez, examinando as escrituras, quantos dias? Todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Quem era o pregador, gente? Paulo. Mas o que é isso, velho? Se Paulo está pregando, gente, vamos escutar tudo e receber tudo, não vamos discutir nada, não. Não importa quem está no púlpito, você que escuta precisa ter filtro. 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 Porque o crente tem tanto acesso à Escritura, quanto tem o pregador. Porque hoje, vocês sabem, tem igrejas por aí, que o pregador, ele se sente o dono da verdade. E o cara até diz, ó, se você não tem a minha visão, a porta da rua é a porta da serventia. Rua. Porque aqui eu tenho a minha verdade. Não existe monopólio da verdade, irmãos. A verdade precisa ser verificada. Então, quem está pregando precisa ser fiel. E quem está ouvindo precisa conferir se o que está sendo pregado é de fato a verdade. Alguém poderia dizer, não, esses crentes bereanos são céticos demais.
Mas Lucas, que relata o fato, os elogia. Eles são mais nobres. Primeiro, porque receberam a palavra de que maneira? O que é receber a palavra com toda avidez, irmãos? Atentamente, zelosamente. Agora vamos pensar um pouquinho aqui, você e eu. O que vai no seu coração quando você, domingo de manhã, bota o relógio para despertar, e ele toca, e você levanta, toma um banho, toma um café e vem para a igreja? Qual a sua expectativa? Você tem expectativa? Você espera alguma coisa? Você deseja alguma coisa? Você ora por alguma coisa? Meu Deus, eu estou indo para a tua casa, fala comigo, Deus. Deus, eu quero ter os ouvidos abertos, eu quero ter o coração aberto. Deus, eu quero receber a tua palavra. Deus, ensina alguma coisa nova para mim. Deus, trata comigo. Deus, muda a minha vida. Deus, me coloca nas tuas mãos para fazer a tua vontade. Deus, eu quero ser ministrado pela tua palavra hoje. É isso que é receber a palavra com avidez. Agora, confira mais o que eles fizeram. Olha, por favor, ainda o versículo 11. Examinando as escrituras, quantos dias? Mas Paulo estava lá pregando todos os dias? Não consta. Em outras palavras, o que é que você faz com a mensagem que você escuta na igreja todos os dias? Será que a gente faz isso hoje? Vamos ser honestos. A gente faz isso hoje? O que você faz com a sua Bíblia quando você volta da igreja? Hã? Bota na estante, fica na mesa, esquece onde botou, acha que a Bíblia está perdida. Domingo, cadê minha Bíblia? Essa pergunta, cadê minha Bíblia, já é emblemática. Está perdida a Bíblia. Examinando todos os dias, conferindo todos os dias. É isso mesmo, porque Paulo pregou. Por que pregou aquilo? Por que falou isso? Por que chegou àquela conclusão? Por que Paulo fez aquela abordagem? Onde estava a base dele? Onde estava o argumento dele? Por que ele disse isso? Para que ele disse isso? Como é que eu posso entender melhor isso? E eles iam conferindo, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Olha o verso 12, o resultado. Vamos ler juntos o 12? Com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. Então, mulheres de alta posição e mulheres distintas são diferentes? Não, a mesma coisa. Agora, preste bem atenção na outra coisa. Não está dito aqui que os homens distintos e homens de alta posição creram, mas as mulheres de alta posição, não poucos homens. Mas não fala homens distintos mais. Dá-nos a impressão que as mulheres são mais sensíveis até à palavra de Deus. E mulheres de alta posição, elas têm mais influência que homens de alta posição, sabiam? Porque quando uma mulher de alta posição se converte, o maridão dela tem que ficar atento para fazer o que ela quer. A mulher tem um poder de influência sobre o marido fantástico. Fantástico. Eu estou vindo agora lá do Piauí, e o governador do Piauí, ele se elegeu com o maior índice, talvez, de governador do estado. E a mulher dele, fiquei sabendo agora, é cristã, é evangélica. E eu estive agora com um assessor dela, na sexta-feira, e ele me disse o seguinte: o que existe de mais importante acontecendo no estado é influência da esposa do governador, que é uma mulher cristã. Influência. Pois bem, vamos concluir então, para dizer o seguinte, que ali em Bereia, muitos creram. Mulheres, muitos homens, e a gente diz, que bênção, glória a Deus por isso. Olha o problema chegando. Versículo 13. Você pode ler o 13? Mas, muito tempo depois, não, mas
logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo, também em Bereia, foram lá excitar, perturbar o povo. Então o problema deles não era só com Tessalônica, não. O problema deles era com o Evangelho e com Paulo. Olha a encrenca aí. E eles vão lá excitar o povo, perturbar o povo. Olha o 14 de novo, irmãos. Vamos juntos? Então, os irmãos promoveram, sem detença, a partir de Paulo, para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Quem está tomando a decisão de novo? Os irmãos. O que é que Paulo faz? Se submete. Quanto tempo demorou para que os irmãos tomassem a decisão? Logo. Sem detença. Por que tiraram Paulo e não Silas e Timóteo? Porque Paulo era o foco da perseguição, ele era o líder. Ele era o chefe da caravana. E aí você vai perceber que a distância de Bereia a Atenas, vocês têm ideia de mais ou menos quanto tempo? Quantos quilômetros? 480 quilômetros. Para aquela época era uma senhora viagem. E aí você vai ver finalmente o cuidado de Paulo, porque no versículo 14 você vê o cuidado dos irmãos, mas no verso 15 você vai ver o cuidado de Paulo. Os responsáveis por Paulo levaram-no, olha que bonito, tinha gente que cuidava de Paulo. E nós precisamos cuidar dos obreiros de Deus. Cuidaram de Paulo. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas, trazendo conselhos, recomendações? Não, trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Paulo não queria estar sozinho, queria estar numa equipe. Porque a gente não deve estar fazendo a obra sozinho não, porque sozinho é um perigo às vezes, sabe? Você precisa de ombro amigo. Você precisa de gente. Você precisa de companheiro. Você precisa de companhia. E Paulo está fazendo isso por duas razões. Primeiro, porque Bereia já não era um lugar seguro para Timóteo e Silas ficarem. E segundo, porque precisava de ajuda. Eu acho isso magnífico, porque Lucas está relatando a história, mas ao mesmo tempo que vai relatando a história, vai entremeando lições ricas para o nosso coração. Ensinos fantásticos para a nossa vida. Estratégias extraordinárias de plantação e crescimento de igreja. Que Deus nos abençoe, queridos. E que essas lições fiquem guardadas no nosso coração e com Bereanos a gente possa pensar nisso todos os dias. Tá bom? Vamos ficar em pé? Nós vamos orar e pedir que Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja. Senhor Deus, nós acabamos de ler e estudar a Tua palavra. Quão rica ela é, quão preciosa ela é, quão útil ela é, quão desafiadora ela é. E nós te pedimos, Deus, que Tu nos ajudes a compreender a Tua palavra. Que Tu nos ajudes a viver a Tua palavra. Que Tu nos ajudes a compartilhar a Tua palavra. Que Tu nos ajudes a ver os resultados da pregação da Tua palavra. E que Tu nos prepares também para enfrentar as perseguições correspondentes ao avanço da Tua palavra. Fortalece a Tua igreja, fortalece as famílias e sustenta o Teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é muito legal ouvir isso e ver como que o nosso papel é extremamente importante no reino de Deus e como servos na igreja que a gente está, né? Espero que essa pregação tenha falado muito com você e te ajude a continuar refletindo e meditando na palavra de Deus. Muito obrigada pela companhia e eu te espero no próximo programa. Tchau, tchau!